Conseguiu. Ah, então pronto. Vou passar meu microfone aqui. Então, é só um toque, né? O material está disponível nesse link, então eu sugeri, né, para quem quiser baixar tudo, né? E tem a lista de presença que eu coloquei também no chat, tem um link para a lista. Aí preenchendo, vai ter certificados também de hoje, né? Então, provavelmente vai ser entregue o ano que vem por e-mail, né? Então, na lista de presença tem lá espaço para colocar o nome e e-mail, né? Tá? Então vamos nós. Bom, como eu tinha comentado antes, né, o que eu pedir, conforme eu estiver falando, em qualquer momento, não entendeu, deu alguma dúvida, abre o microfone e manda bala, não precisa ficar esperando, não. Né? Então vamos lá. Eu deixei essa primeira tela porque esse material foi apresentado sexta-feira agora no SEMEAD, né? E é o mesmo material, né? Então não teve mudança, né? Então, a programação, então até assim, eu coloquei aqui 4 pontos, né, que a gente vai cumprir hoje, né? Então, primeiro é como não fazer um bolo de cenoura, né? Então, eu vou explicar como é que a gente não faz. Discutir um pouquinho a história de parcimônia, né? O que é modelo parcimonioso, o que é fator crítico de sucesso, né? Que são palavras que a gente vê muito em artigo, mas a gente fica na dúvida do que é isso, né? E para análise de necessidade e condição necessária, isso é muito importante, né? Uma outra discussão é se a ausência de evidência é evidência, né? Então, acho que isso também é uma discussão interessante, né? E vou terminar a apresentação mostrando um exemplo como que a análise de condição necessária complementa outros modelos que a gente roda aí. O exemplo que eu vou dar é quantitativo, né? Mas ao longo da apresentação eu vou colocar 2 exemplos qualitativos também. Aqui tem o Entendendo no Detalhe, eu botei um reloginho, porque isso aqui não vai dar tempo, com certeza, né? Então, eu tenho uma pasta que chama exemplo underline logo, que aí tem o material, você depois pode dar uma olhada com calma, né? E um outro material que eu recomendo é o próprio site do professor que criou esse método, o nome dele é Yandu, e no site tem vídeo, tem artigo explicando o método, tem artigo das várias áreas de administração que usaram o método. Como é que o artigo da área de produção e operações usou análise de condição necessária? Tem lá exemplo. Como o artigo da área de recursos humanos? Tem lá exemplo. De marketing, né, de finanças. Então, é bem legal acessar o site dos caras, né, porque está tudo separadinho já, pronto. Né? Então, vamos lá para o primeiro exemplo, como não fazer um bolo de cenoura. Né? Deixa eu abrir aqui. Então, assim, vamos supor que eu queira começar a... Eu quero fazer um bolo de cenoura, né? Então você fala, pô, como é que eu faço? Até o exemplo que eu dei, assim, antigamente tinha aquela história de bolo de... Como é que fala? Receita de receitas, né? Livro de receitas, né? Então você fala, bolo de cenoura, você vai lá e procura um livro de receita. E hoje em dia a gente tem o Google, né? Então você joga no livro no Google e tem lá 7 milhões de receitas. Você fala, porra, 7 milhões, né? Então tem bolo de cenoura com chocolate, sem chocolate, redondo, quadrado, tem tudo quanto é formato e tipo, né? E aí, por brincadeira, eu baixei 3 receitas, né? Tem aqui o Tudo Gostoso, Globo e Panelinha, né? Então lá, cenoura, 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 ovos, ovos e ovos, óleo, 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 açúcar, 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 farinha de trigo, farinha de trigo, farinha de trigo, fermento em pó, fermento em pó, fermento em pó. Essa daqui é da Globo, acrescentou uma pitada de sal. E na panelinha tem uma pitada de sal e também tem manteiga e farinha de trigo para untar, polvorar a forma. Então a gente vai discutir esse exemplo com a lógica de necessidade, né? Então, acho que a primeira pergunta é: se eu quero fazer um bolo e não tenho a pitada de sal, será que eu consigo fazer o bolo de cenoura? Eu não tenho sal. O que vocês acham? Dá para fazer, não? Sim. Então, sim, né? Porque a primeira receita, por exemplo, ela não usa sal, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que essa pitada de sal, ela não é uma condição necessária. Tá? Beleza. Agora, e se a gente não tiver cenoura? Dá para fazer bolo de cenoura, não?
Não. Não tem jeito. Então, assim, a cenoura é uma condição necessária, né? Então, é uma comparação meio bobinha, meio... Assim, na apresentação a gente vai usar bastante esse exemplo. Então, assim, o que a gente está analisando, que em geral, quando a gente fala de pesquisa quantitativa, até Quali também às vezes tem isso, você quer descobrir que coisas que aumentam o desempenho. Quer dizer, o que eu tenho que fazer para melhorar o desempenho da empresa, da equipe, das pessoas e tal, né? Aqui é o contrário, eu estou usando algum desses ingredientes, o que acontece como resultado? Eu vou ter o bolo, né? Então, quer dizer, é a ausência de X prevendo a ausência de Y. Então, é a condição necessária. Eu costumo dizer que, assim, a parte, assim, de cálculo e tudo é muito simplesinha, mas a parte de trabalhar, o modo da gente pensar é que, às vezes, dá um pouco de nó, porque aumentar Tá congelando a sua voz. o desempenho da área, causando ausência do resultado, do outcome. Alguém quer perguntar? Não, só tava travando a sua voz, Bido. Então tá. Então aqui no final... Oi? Eu achei que era só aqui. Realmente A voz está baixa? Não, tá travando. Ah, tá travando. Tá difícil de entender a frase completa, tá sempre travando, sabe? Vamos ver se melhora agora. A ausência... Então aqui é o que ele coloca, a ausência de uma variável única, que seria a condição necessária, né? Já é um bom preditor para a ausência do resultado. Vamos ver, se ficar pior, vocês me avisam, que eu vou arrumar outro lugarzinho aqui na casa. Então aqui, assim, nesse caso, a receita para fazer bolo tem tudo isso daqui. Então, assim, se faltar uma dessas coisas, com certeza não tem o bolo de cenoura. Então, assim, se eu não tiver cenoura, não tem bolo de cenoura. Se eu não tiver ovo, não tem bolo de cenoura. Se eu não tiver óleo, não tem bolo de cenoura. Então, assim, a lógica é totalmente ao contrário do que a gente está acostumado, no sentido de que eu não estou tentando aumentar ou melhorar o bolo. O que eu estou tentando descobrir é o seguinte, o que se faltar, eu não tenho bolo, né? Então, por isso que a gente fala que é uma condição necessária. Então, aqui eu vou colocar um exemplo. Aqui é uma pesquisa qualitativa, quer dizer, é um exemplo qualitativo, mas assim, é da onde eu tirei essa ideia do bolo de cenoura, né? Então, o cara pegou o seguinte, bom, quais são os ingredientes da salada César, né? Travando. Tá travando, Bido. Mandar uma mensagem para ele. Acho que ele caiu, gente. É. Mandar uma mensagem aqui para As ele. receitas? Voltou. Bido, Oi? acho que precisa voltar um pouquinho. Travou Cai bem. de novo aí, peraí. Só um minutinho. Peraí que eu vou arrumar um canto aqui. Tá andando pelo Mackenzie, né, professor? Tô vendo. Mais ou menos. Tô procurando aqui ver a sinal de internet aqui. Não adianta nada trocar pela internet mais rápido. Vamos ver. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Ó, então, assim, quando a gente fala de condição necessária, o objetivo é, assim, estudar se a ausência de X, ela causa, né, a ausência de Y, né? Então, aqui, a ausência de uma condição necessária, ela causa a ausência do resultado final. Então, o que ele fala é que o NCA, que é a análise de condição necessária, ela está interessada em avaliar, assim, a ausência de variáveis, de uma única variável, ela já é um bom preditor da ausência do resultado. Então, voltando no bolo, assim, apesar de eu ter um monte de ingrediente, se faltar apenas um deles, isso já é um forte preditor de que eu não vou ter bolo. Então, assim, se eu não tiver cenoura, com certeza eu não tenho bolo. Se eu não tiver ovo, com certeza também não tenho bolo, né? E isso é diferente do que a gente está acostumado aí com o método quantitativo, que tem lá a história do R quadrado, né? 20%, 30%, ou coisa do tipo. Aqui não, é assim, se eu não tiver, nesse exemplo, né, o ingrediente, com certeza eu não tenho resultado, né? Então a lógica muda bastante, né? Então, esse exemplo está no artigo de 2016. Esse artigo aqui, ele é considerado o primeiro aí que divulgou o método, né?
um artigo grande, né? Ele tem 40 páginas. Então, ele coloca esse exemplo no final. Ele pegou várias receitas de internet que fizeram a receita da salada César, né? Então, ele foi colocando os ingredientes aqui na coluna. Então, bacon, galinha, anchova, alface, crouton, queijo parmesão, né? E a gente observa onde tem xizinho, que aquilo lá está presente. Então, por exemplo, alface está presente em todas as receitas. Ah, pô, legal. Então, isso aqui provavelmente é uma condição necessária, né? Então, salada César sem alface não existe, né? Mesma coisa para crouton, mesma coisa para queijo parmesão. Só que agora, quando você olha a anchova, você vê que aqui tem um ezinho que significa opcional, né? Então, se a anchova é opcional, quer dizer que ela não é uma condição necessária. Quer dizer, eu poderia ter uma salada César sem anchova, né? Continuaria sendo salada César, né? E aqui, o galinha e bacon, você vê que tem um monte de vazio, né? Então, com certeza, esses dois aqui são opcionais, né? Eles não são condições necessárias para eu ter uma salada César, né? Esse é o exemplo. Oi? Basta ter um caso que não identifica como necessário para refutar a necessidade. É isso. Então, assim, na verdade, essa pergunta que você fez é uma pergunta importante. Então, o que acontece? Se basta um caso ou não. Então, tem uma lógica que ele chama de lógica determinística, que é isto. Então, assim, basta um caso e acabou, né? Seria o cisne negro lá do Popper, né? Então, quer dizer, você coloca lá a teoria que todo cisne é branco e fala, então, o que eu tenho que correr atrás é achar o cisne preto. Quer dizer, se eu achar um, eu detono já toda a teoria, né? Independente de tamanho da amostra, o que for, né? E tem uma lógica que já seria uma lógica mais estatística ou probabilística, né? No sentido que eu posso, sei lá, se eu estou analisando uma quantidade muito grande, você pode falar, putz, né? Sei lá, imagina assim, se a gente tivesse pego aqui, sei lá, 100 receitas de, sei lá, salada César, e em 99 delas tem anchova. Aí você fala, puta merda, né? Só tem uma receita que não tem anchova, 99 tem, né? E aí, é uma condição necessária ou não? Então, se você usar a visão determinística, ela não é uma condição necessária. Porque eu tenho um caso de 99 que é César Park e não tem anchova, né? Professor, vou fazer uma pergunta ao senhor. Boa noite. Por exemplo, essa salada que não tem anchova, isso pode ser um item de substituição? Então, se for item de substituição, ela continua não sendo uma condição necessária, né? Então, por exemplo, lá no bolo de cenoura, sim, se eu pudesse substituir a cenoura por alguma outra coisa e continuar sendo bolo de cenoura, a cenoura não seria uma condição necessária, né? Entendi. Porque se eu não tenho, eu substituo por outra coisa, né? Uhum. Essa é que é a ideia. Tá? Bom, bolo de cenoura, a gente vai usar isso ao longo da apresentação. Então, vamos agora para parcimônia e fator crítico. Então, assim, aqui eu coloquei um exemplo. É que o duro é isso, né? Que hoje tem gente que não fez quant, ficou um exemplo ruim, né? Mas vamos lá. Imagina o seguinte, eu quero explicar o y, que é uma variável dependente, né? E eu cheguei aqui numa fórmula aqui, né? Tem lá x1, x2, x3, x4, x5. Então, eu tenho 5 variáveis independentes para explicar o y. E o r quadrado, ele me diz qual a porcentagem de variância do y que eu consigo explicar. Então, usando uma fórmula desse tamanho, eu consigo explicar 30% da variância do y. Agora, aqui embaixo, eu tenho uma outra fórmula que só tem 1, 2, 3 variáveis, x1, x2, x3, né? Para explicar o mesmo y. Eu consigo explicar 28%. Então, aí, o que eu costumo falar para os alunos? Eu falo assim, qual que é melhor, né? Então, assim, se você olhar aqui, como isso é uma porcentagem de explicação, quanto maior, melhor. Então, 30 é melhor que 28. Só que a gente tem que pensar, aí vem a ideia de parcimônia. Você fala, bom, essa equação ela é grandona, né? Ela tem 5 variáveis e explica 30. De baixo, ela tem 3 variáveis e explica 28. Quer dizer, será que valeu a pena eu acrescentar essas duas e ganhar só 2%? Né? Então, essa é a ideia de parcimônia. Então, a ideia, às vezes eu prefiro ficar com aqui uma explicação um pouco menor para ter uma equação pequena, né? Agora, o que acontece? Dentro de método quant, para não ficar toda hora a gente discutindo esse assunto, se é melhor pegar pequena com não sei o quê, inventaram lá um tal de R quadrado ajustado, né? Que ele já faz uma conta. Então, ele faz aqui, ó, R quadrado ajustado é o R quadrado
que é aqui o 30 e o 28, né? Menos, tem um trambolho do lado de cá, que a gente pode chamar isso de penalidade. O que é a penalidade? P é a quantidade de preditores ou de variáveis independentes. Então, quanto mais variáveis eu colocar, mais complicado o modelo vai ficando. Então, como ele está entrando aqui, ele vai aumentando esse desconto. Então, ele vai dando uma penalidade, né? Então, você vê que o 30, quando eu aplico essa penalidade, ele vira 26, 26,3. E o 28, quando eu aplico a penalidade vai ser um pouco menor. Porque aqui eu tenho só 3 preditores, né? Também vai para 25,8, se arredondar 26. Então, você vê que, se eu trabalhar com a requadro ajustado, mais ou menos empata, né? Aqui, ó, se eu arredondar dá 26, e aqui também dá 26, né? Então, vou ficar com o modelo menor. Então, a ideia de parcimônia é isso, eu tentar ficar com o modelo menor possível, né? Acho que essa é a ideia. Eu vou dar alguns exemplos agora, que na verdade não tem nada de quant. Até coloquei, são exemplos intuitivos, em que sentido? Que você vai bater o olho e falar, tem uma coisa estranha. Você pode até não saber o que está errado, mas que está esquisito está, né? Então, é só isso que a gente vai precisar agora. Então, assim, esse primeiro exemplo tem aí, o que eu recomendo muito para os alunos, inclusive tem bastante gente aí de mestrado hoje, o que eu falo para os alunos, toma cuidado com o que você vai ler, porque às vezes eu vejo muito aluno que trabalha bastante, o cara lê muito, só que ele lê artigo porcaria. Então, assim, garanta, antes de começar a gastar energia lendo artigo, garanta que o periódico é bom, né? Então, esse aqui é um exemplo, o periódico com índice H de 76 é um periódico bom, né? O que mais? O título dele tem aqui, ó, implementação de ERP, né? É um tema aí que o Gilberto trabalha. Eu também já tive um aluno que trabalhou com implementação de ERP, mas pegando mais o que as pessoas aprendiam durante a implementação, né? E termina com fatores críticos de sucesso, né? Então, vamos lá ver o que tem de estranho aqui. O cara fez aí uma revisão sistemática ou alguma coisa do tipo e ele chegou em 26 fatores críticos de sucesso. 26, está aqui, ó, né? Comprometimento da alta administração, gestão de mudança e vai assim, tem lá, 26. E aí eu coloquei a pergunta, como o gestor usaria esse resultado, né? Você chega para um gestor lá que vai implementar o ERP, você fala para o cara, ó, tem tudo isso aqui que você tem que tomar conta para poder dar certo a tua implementação. Você fala, porra, não consigo não, escolhe aí 3 ou 4 para poder tomar conta, porque 26, sem chance. Então, a nossa tendência talvez fosse pegar esses aqui que são mais citados, né? Mas eu não sei se esse que é mais citado realmente é crítico social. Isso quer dizer, né? Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. É um outro periódico, ó, esse aqui o índice H maior ainda, 135, né? E tem lá, fatores de sucesso, né? Da inovação de produto. Tá? Beleza. E aí vai, o cara fez aqui, ó, não precisa se preocupar com a tabela, com as contas, mas o que é interessante? São 33 fatores críticos de sucesso. 33. Então ele separa em blocos. Aqui você tem o primeiro bloco, ó, características do produto, características da estratégia, características do processo, mercado, características organizacionais. Somando tudo, 33. E aí você fala, bom, beleza. Aí a gente termina a pesquisa, termina o mestrado, doutorado, o que for, e chega para o gestor e fala, bom, você não quer pegar o meu resultado e aplicar na tua empresa? Eu falo, eu quero. Por onde que eu começo? Né? Então, assim, esse é um drama grande, né? Quer dizer, chamar isso de fator crítico, né, de sucesso, né? Então, será que é mesmo, né? Vamos para mais um exemplo. Ó, aqui é o principal periódico que a gente tem na nossa área, né? Índice H300, né? 304. Né? E vamos para o que interessa também. Então, aqui, ele rodou vários modelos aí, e o último aqui, você tem 25 preditores, com R quadrado de 27% aqui embaixo, né? Já um R quadrado ajustado. Né? E de novo a mesma pergunta, quer dizer, como é que o gestor vai usar esses resultados? Quer dizer, 25 preditores, né? Bom, complicado, né? E ainda coloquei, quais são de fato críticos, né? Será que tudo isso daqui é crítico? Né? E aqui um outro, continuando nessa conversa do intuitivo, né? Às vezes o problema não é a quantidade de variáveis, né? Então, aqui é um outro periódico com índice H de 62, né? Aqui o fator crítico de sucesso também. Mas dá uma olhada nessa figura. Tem tanta bolinha, setinha, quadradinho e não sei o quê. Eu nem tentei ler esse artigo. Assim, eu falei, esse cara aqui viajou na maionese. Está muito complicado até para gente que é acadêmico. Quer dizer, a ideia de parcimônia
é o contrário disso aqui. Quer dizer, o que é ser parcimonioso? É você ter um modelo simples, que as pessoas consigam entender. Então, assim, a gente como pesquisador, em algum momento, a gente tem que tentar explicar para as pessoas que não são pesquisadores o que a gente conseguiu de resultado, né? Agora, imagine explicar esse modelo para uma pessoa que não fez mestrado, por exemplo, né? Complicado, né? Então, nesse caso, o problema aqui não é a quantidade de variáveis, porque se você contar as bolinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 variáveis, que não é uma quantidade tão grande, mas o problema são a quantidade de relações, de setas, né? Tem seta aqui para tudo quanto é lado, né? Esse aqui é um exemplo periódico brasileiro, né? Revista EB2, né? Esse é o modelo que foi feito. É um modelo que, na verdade, assim, eu achei ele até bonitinho, tá tudo certinho, só que você ainda continua tendo 11 variáveis para gerenciar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, né? Que elas formam essas daqui, né? E não adianta você chegar para o gerente e falar assim, em vez de eu detalhar no micro, eu falar no macro, eu falo assim, você tem que tomar conta das pessoas. Você fala, bom, beleza, mas o que significa tomar conta das pessoas? Tomar conta da estratégia, né? Operações. Então, assim, essa recomendação é ridícula, né? Então, eu não consigo fazer nada com isso, né? Então, eu preciso ir no nível das variáveis de primeira ordem, então eu acabo tendo 11 variáveis para gerenciar, né? Que é uma quantidade grande também, né? Então, assim, depois de eu ter mostrado esses exemplos, aí fica assim, a gente fica com mais dúvida do que esclarecimento. Você fala, putz, agora eu sei o que é não parcimonioso, né? Então, o que é não parcimonioso? Ou ele tem muitas variáveis, ou tem muitas relações, que são as setinhas, né? Uma variável ligando com a outra. E essa frase aqui, eu peguei até de um professor o Bandeira, que ele deu uma palestra lá no SEMEAD, falando de pesquisa, inclusive pesquisa qualitativa, né? De grounded. E ele colocou isso, falou, bom, de certa forma, tudo está ligado com tudo, né? Então, assim, se você pensar no teu dia a dia, no trabalho, na família, no que for, tudo, de algum jeito, está ligado com tudo. Só que, assim, é uma frase bonita, mas não ajuda em nada. Quer dizer, o que eu faço com essa frase, né? Então, não, né? Tudo está ligado com tudo? Beleza, e aí, né? Então, assim, o que eu estou tentando chamar atenção é que um modelo desse tipo não funciona, não ajuda em quase nada. Apesar dos caras terem publicado lá em período de ajudou eles a ganharem o cargo deles, salário, progressão, mas para quem é gerente não ajudou em nada. Né? Exemplo que eu peguei até do livro do Kopp, que é um livro de lógica, né? Ele falou assim, vamos pegar um exemplo aí da ciência hard, né? Que tem lá a lei da gravidade, né? Falei, bom, essa lei da gravidade é bem simples, né? O que eu soltar, se eu estiver na superfície da Terra, o que eu soltar cai, né? Assim, se for mais pesado que o ar, né? Então, um objeto sólido, né? Uma caneta, um lápis, um mouse, um computador, um notebook, uma pessoa, quer dizer, se eu soltar, ele cai. Você fala, putz, é uma regrinha bem boba, bem simples, e a restrição é forte, quer dizer, pô, se eu soltar, ela vai cair mesmo, né? Tá? E aí, esse professor Yandu, ele traz no livro dele, esse é o livro dele, né? Ele traz alguns exemplos da área de ciências naturais. Ele fala, pô, você tem lá a equação de Pitágoras, que tem lá a hipotenusa ao quadrado, é a soma do quadrado dos catetos. Joga a raiz para lá, né? Então você vê, ó, fiquei aqui com uma variável do lado esquerdo e duas do lado direito. Velocidade, né? V é igual a distância pelo tempo. Eu tenho uma variável do lado esquerdo e duas do lado direito, né? Equação da força, lá. Força igual a massa vezes aceleração. E assim vai, né? Você fala, putz, daí eu vou ter a pergunta, será que tem que ser assim, né, pra gente? Será que na nossa área de administração de empresas a gente tem que se conformar e viver com modelos que são grandes, complicados, não parcimoniosos e que na hora de eu dar uma recomendação para o gestor eu fico perdido, né? Então vamos voltar lá. Então o que é um modelo parcimonioso? Eu voltei para a cenoura. Então tá lá, poucas variáveis, poucas restrições e fortes restrições. Então, assim, na hora que eu falo assim, ó, a cenoura, né, é uma condição necessária para ter bolo de cenoura, né? Então, aqui, ó, basta não termos cenouras que certamente não conseguiremos fazer um bolo de cenoura. Então, isso é uma restrição forte. Quer dizer, se eu não tenho isso, com certeza eu não vou ter isso. Acabou a conversa, quer dizer, é bem, né, é forte essa frase. E aqui eu coloquei, não importa se a gente tem, né, os outros ingredientes. Quer dizer, eu posso ter óleo, farinha, fermento e assim vai. Mas se não tem cenoura, não adianta, não tem. E até botei, não dá para substituí-las, né?
tá? Então, ela é uma condição necessária. Então, você vê, nesse exemplo, a gente está com um modelo bem parcimonioso que só tem duas variáveis. Caí aí ou não? Parece que deu uma oscilada, não sei. Tô te ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Tô. Então tá, vamos lá. Fez um boing aqui. Ó, É. então, nesse exemplo, é um exemplo bem bobinho, quer dizer, eu estou com duas variáveis aqui e a restrição é forte, quer dizer, se eu não tenho a condição, eu não tenho o resultado, né? E aí, venho para o slide, que esse daqui acho que são dois slides que eu tenho, na verdade, para explicar nessa palestra aqui, acho que esse é o primeiro, né? Porque acho que é onde eu vou dar até um tempinho para a gente discutir mais. Então, assim, o que são fatores críticos de sucesso, né? Então, assim, o Yandu, ele chama de lógica aditiva ou lógica de suficiência, né? Por que aditiva, né? A ideia é o seguinte, o que a gente geralmente trabalha é assim, eu quero aumentar o desempenho de alguma coisa. Desempenho da equipe, das pessoas, da empresa, o que for. Ou diminuir reclamação. Quer dizer, eu quero fazer alguma coisa nesse sentido. Eu quero trabalhar alguma variável aqui para aumentar ou diminuir aqui, né? É nesse sentido. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, a x1 tem uma hipótese positiva, então quer dizer o quê? Se eu aumentar o x1, diminui o y. Aqui é negativa, se eu aumentar o x2, diminui o y. Aqui é positiva, se eu aumentar o x3, aumenta o y. Então, isso é lógica aditiva. Então, você fala assim, se eu quero aumentar aqui o r quadrado, aquela porcentagem de explicação, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentando variáveis, x4, x5, x6, e assim vai, né? Só que cada vez que eu acrescento uma variável, por exemplo, x4, é mais uma seta. Acrescento x5, é mais uma seta. Então, eu estou aumentando o número de variáveis e o número de relações, né? Então, meu modelo está ficando cada vez mais complicado. E aí vem a minha pergunta, pô, mas isso quer dizer que isso é ser crítico? Quer dizer, se eu não tiver x3, eu não tenho y? Não, né? Então, a pergunta é o contrário. Aqui eu estou dizendo o seguinte, se eu aumentar o x3, eu aumento o y. Mas e se eu não tiver nada de x3? A lógica aditiva não se preocupa com isso, né? O que ela se preocupa é o seguinte, eu quero fazer coisas que aumentem o meu resultado, né? A lógica de necessidade, como é que funciona? Repara que a figura é a mesma, só que aqui, em vez de colocar mais e menos, eu coloquei NC de necessary condition, né? E aí tem, ó, basta uma condição necessária estar ausente que o resultado não ocorre. Então, por exemplo, farinha de trigo, óleo, cenoura e assim vai. Se eu não tiver farinha de trigo, não tem o bolo. Se eu não tiver cenoura, não tem o bolo. Se eu não tiver o óleo, não tem o bolo, né? Então, você vê que o que eu estou querendo prever... Aqui a gente fala o seguinte, que é a presença da variável aqui da condição, a presença está prevendo a presença. Aqui é a ausência está prevendo a ausência. Você vê que é uma lógica. Então, aqui sim é uma condição necessária. Quer dizer, se eu não tenho cenoura, eu não tenho bolo. Pô, então, a cenoura é uma condição necessária? Então, ele é um fator crítico de sucesso. Se eu não tiver, eu não tenho bolo, acabou, né? Agora, aqui não, né? Se eu não tiver no meu modelo x3, por exemplo, eu continuo tendo x1 e x2 para explicar o y. Pode ser que o r quadrado diminua um pouco, mas eu continuo tendo o modelo. Agora eu vou parar um pouquinho e esperar a pergunta. Vamos lá. Como então determinar se uma variável, um x, é uma condição necessária dentro de uma determinada teoria ou tema? Então, a conta em si, o cálculo, eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? Então, agora o problema, assim, acho que tentando aproveitar a pergunta que você fez e encaixando nesse momento, é o como construir hipóteses de necessidade, né? Então, a lógica muda totalmente. Então, assim, na hora que a gente está construindo hipóteses desse tipo aditiva, eu estou querendo achar alguma explicação do por que você acha, que nem no exemplo da Silvana, o trabalho significativo aumenta a aprendizagem a partir do erro. Mas por que antes de coletar dados ela achava que ia dar positivo essa relação? Então, aí tem que contar toda uma historinha, né? Você fala, não, se o cara acha que o trabalho é significativo, o que ele faz, ele deve ter algum interesse em aprender coisa nova, tem um prazer de fazer aquele trabalho. Agora, se o trabalho, que a gente fala, o score, né, fosse um valor bem baixo, quer dizer, eu não vejo quase nada de significante no meu trabalho. É um trabalho meio alienante, quer dizer, pô, é um trabalho meio repetitivo,
eu não vejo nada assim de importante no meu trabalho. Então, eu não teria interesse em aprender a me aperfeiçoar naquele trabalho, né? Sei lá, um exemplo, se eu sou faxineiro e não vejo sentido, porque tem pessoa que vê sentido no trabalho mais simples. Agora, vamos supor que eu não vejo sentido. Então, quer dizer, provavelmente eu não procuraria outras formas de desempenhar o meu trabalho de uma forma mais eficiente, mais organizada, coisa do tipo. Então, assim, essa historinha que eu estou tentando contar é na lógica de suficiência. Agora, quando eu vou para o lado direito aqui, que é a lógica de necessidade, muda um pouco a conversa. Quer dizer, a pergunta, pegando esse exemplo da Silvânia ainda, será que ter um trabalho significante é uma condição necessária para o cara aprender a partir do erro? Né? Então, você vê que a pergunta é totalmente diferente. A construção, a historinha que eu vou contar para justificar essa hipótese também vai ser outra, né? Porque, assim, eu posso ter coisas que aumentam o meu desempenho, mas que não são condições necessárias. Elas, sei lá, por exemplo, eu posso ter o X1 que aumenta o meu desempenho. Só que se eu não tiver o X1, eu substituo ele pelo X3. Então, você vê, ele não é uma condição necessária porque ele tem substituto. Agora, nesse caso aqui, não. Quer dizer, se eu não tenho cenoura, quebrou a perna, né? Ele não tem substituto, né? Então, nesse sentido, você tem que construir uma justificativa para a hipótese, levando para essa ideia de que é uma condição necessária e que não tem como substituir aquilo por uma outra coisa, né? E daí eu posso dizer que fator crítico de sucesso é sinônimo de condição necessária. É isso. E aí o que acontece? O Yandu, que é o cara que levantou essa lebre, ele fala que por conta disso, na verdade, tudo quanto é pesquisa de 2016 para trás está errada, porque o pessoal chama de fator crítico de sucesso uma coisa que não é. Ô, professor, e eu posso ter uma quantidade, por exemplo, mínima de cenoura necessária, ou seja, essa minha variável necessária, porque se eu tiver menos cenoura, eu faço um bolo, só não faço se eu não tiver o bolo. Então, nessa condição, eu consigo ter, por exemplo, um ponto mínimo ou não? Ele é sempre necessário ou não necessário? Boa pergunta. Você fez a pergunta de um jeito diferente que foi feito no SEMEAD, mas a resposta vai ser igual. Pô, eu gostei dessa. Deixa eu achar só aqui a figurinha do bolo. Aliás, deixa eu abrir o outro slide. Cadê? Só um minutinho. Ainda bem que está gravado. Eu vou voltar depois nessa pergunta aí que foi boa. Ó, cadê? Aqui. Então, assim, aqui está falando 3 cenouras. Vamos supor que você está falando assim, se eu tiver uma só, ou 2, ou 1,5, né? Então, quer dizer, eu não tenho 3, eu tenho menos, né? Então, e aí? Dá para eu fazer o bolo de cenoura, né? Então, nesse caso, o que a gente precisa definir é o que é o sucesso, né? Então, assim, a pergunta que foi feita no SEMEAD também, o cara perguntou o seguinte, bom, mas se eu quero um bolo bonito, eu tenho que untar a forma, né? Então, essa ideia aqui de manteiga, farinha de trigo para untar a forma, né? Aqui ninguém falou nada de untar a forma, né? Mas falou, se eu não untar, provavelmente o bolo vai despedaçar, vai sair tudo um pedaço, né? Então, tanto na tua pergunta como na da outra pessoa, o que acontece? Eu posso definir de um jeito dicotômico, quer dizer, tem sucesso ou não tem sucesso, eu tenho 3 cenouras ou não tenho, né? Que é uma análise dicotômica, que isso daí, o Yandu, ele chama de in-kind. Até estou escrevendo aqui porque... Né, então, in-kind deixa eu botar aqui, dicotômico. Degree, graus, né? Então, assim, isso que você perguntou, eu posso ter. A ideia seria de que eu não vou ter um sucesso que é sim e não. Eu teria um sucesso em graus. Quer dizer, de repente eu não consigo fazer um bolo do tamanho que eu queria, mas eu consigo fazer um bolo um pouco menor, né? Então, é uma análise em graus de sucesso, né? Então, também é possível. Tá? E o legal, assim, de você ter os 2 tipos de análise é que quando você está trabalhando com pesquisa qualitativa, às vezes o que você tem assim, aquela categoria de análise, ela apareceu ou não apareceu naquele entrevistado ou naquele estudo de caso? Então, às vezes, principalmente na pesquisa quali, às vezes você não consegue dar um grau, né? Por exemplo, apareceu
de um jeito fraco, médio ou forte. Às vezes você consegue só dizer, apareceu ou não apareceu. Então, dependendo de como você coleta o dado, o dado em si ele já vai vir ou como dicotômico ou como em graus, né? E o que o senhor trouxe do fator de sucesso, eu achei bastante interessante, porque eu estou querendo fazer alguma coisa assim, voltado ao que é essencial, né? E aí, se você pensar na essencialidade do sucesso, para mim o essencial, por exemplo, dentro da pesquisa que eu quero fazer, é que a pessoa ela tenha uma condição mínima digna de viver, por exemplo, né? Dela ter um trabalho que ela possa se enquadrar com a transformação digital. Não necessariamente ela precisa ser uma usuária 10, mas se ela conseguir se enquadrar, ela não fica desempregada. Por isso que eu perguntei da cenoura, se ele pode ser, porque para mim o sucesso, ela não está em desalento e não estar desempregada. Assim, por acaso, acho que o método cai que nem uma luva para você, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Professor, eu estou começando nisso, só para o senhor saber, eu sou leiga, tá? Então, se eu estiver fazendo pergunta boba aí... Não tem pergunta boba aqui, não. Deixa eu pegar um exemplo. Esse aqui, eu modifiquei um pouco, porque, assim, é coisa que é uma pesquisa real, né? Uma menina do Lato Senso. Então, o que acontece? Eu estou orientando lá o trabalho lá de TCC deles, né? Ela coletou dados com 15 funcionários. Então, você tem lá 6 analistas júnior, 7 analistas pleno e 2 analistas sênior, né? Beleza. E ela pediu para cada um se autoavaliar, dando uma nota de 0 a 4 para algumas atividades. Então, não possui conhecimento sobre o assunto, noção sobre o assunto, sabe o que é, mas não sabe exercer, faz o simples, mas não é um assunto complexo, e o nível 4 que é expert, né? Então, a pessoa, ela se autoavaliava. Então, ela me deu uma planilha desse jeito, ó, são 15 pessoas, né, de 1 a 15, o cargo, o 1 é o júnior, o 2 é o sênior, aliás, é o pleno, e o 3 é o sênior, né? Beleza. E aqui, atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4. Aqui, quando ela me entregou, estava o nome dos processos, né? Tá? Eu só tirei, deixei genérico aí, porque não interessa, né? E aí a pergunta a pergunta é bem besta, tá aqui, ó, grau de conhecimento de atividade é uma condição necessária para eu ter um cargo? Que acho que é parecido com o que você está falando. Então, quer dizer, eu quero ser que é o analista sênior, para ganhar um salário mais alto, por exemplo. O que eu preciso ter de conhecimento? Eu preciso conhecer todas essas atividades no nível 4? Será que é isso? Né? Então, aí, eu vou passar rapidinho aqui, mas assim, eu não vou mostrar as contas agora, mas assim, o resultado foi esse. Para o cara ter um cargo, que é analista júnior, nenhum conhecimento é necessário. Você fala, pô, até que faz sentido, quer dizer, porque quando o cara entra na empresa, é esse cargo que ele vai assumir, né? Então, beleza. Para o cara ser analista pleno, que é o nível 2, ele já tem que ter alguma noção das atividades 5, 6, 7, 8. Né? Só que o problema é que alguma noção, ele sabe o que é, mas não sabe exercer. Então, praticamente, é o cara que não sabe também, né? Então, e para exercer o cargo 3, que é o sênior, ele tem que ser expert na atividade 1, 5 e 9. Né? Que deu aqui 1, 5 e 9. Então aqui, isso aqui eu discutindo com a menina, né, foi interessante pelo seguinte, você fala, pô, isso aqui tá uma porcaria, quer dizer, você como gestor de RH, você fala assim, pô, então o cara que tá como sênior, ele só manja da atividade 1, 5 e 9, quer dizer, e se cair alguma atividade, por exemplo, a atividade 7, o cara tem um nível de conhecimento 2 aqui, por exemplo, né? Então, quer dizer, esse tipo de análise de condição necessária é interessante porque ela vai mostrar a real, quer dizer, como é que estão as pessoas, nesse caso, numa empresa, né? E, bom, vamos voltando aqui, ver se tem mais pergunta aí. Vamos aproveitar. Aqui, esse slide aqui, acho que é o mais enroladinho. Quer falar um pouquinho sobre isso do grau? Sobre? O grau? O grau. Que é o quanto lá vai dar, né? Sair do dicotômico para o grau que ela está perguntando. Ah, tá. Deixa eu aproveitar o exemplo do bolo mesmo. Então, esse exemplo do bolo, então, por exemplo, assim, aqui, o que eu falei que tem a ver com definir as coisas, né? Então, eu posso definir como sucesso eu ter o bolo de cenoura para comer.
Então, quer dizer, não importa para mim se ele está vindo bonitão ou se ele está vindo todo desmanchado ou quebrado ou o que for. Quer dizer, você botou no forno lá, assou e deu o bolo de cenoura, eu vou comer. Pronto. Então, esse é o sucesso. Agora, eu posso definir sucesso em graus no sentido seguinte, bom, um sucesso medíocre seria o teu bolo de cenoura todo quebrado, sem cobertura, sei lá. Eu poderia ter um sucesso já um pouquinho num grau mais alto, que assim, bom, o bolo está inteiro, pelo menos, né? E um sucesso no nível mais alto, pô, ele está inteiro e está com cobertura de chocolate, está tudo bonito, né? Então, isso seriam os níveis. Eu estou dando um exemplo de 3 níveis, né? Que seria assim, o bolo quebrado, o bolo inteiro e o bolo inteiro com cobertura, por exemplo, né? Mas nesse exemplo que eu coloquei aqui da menina aqui, você vê que os graus, ela mesma definiu, aqui de 0 a 4, né? Que era o grau de conhecimento que a pessoa tinha a respeito do que ela estava fazendo. Aqui, em vez de ser grau assim de 0 a 4, ela podia ter colocado só assim, conhece ou não conhece, sabe fazer ou não sabe fazer. Então, quer dizer, aqui eu poderia ter trabalhado de modo dicotômico, né? Então, sei lá, 0 e 1, por exemplo. 0, eu não sei fazer esse serviço. E 1, eu sei fazer esse serviço, né? Só que ela trabalhou em grau, tá vendo? Foi de 0 a 4. Tá? É só isso. Então, quando você falar em kind, é dicotômico. Quando você falar em degree, é que você mediu com mais opções de resposta, né? Beleza? Bom, aqui o agradecimento que eu coloquei é o seguinte, o exemplo 1, 2 e 3 é do webinar desse professor de Andu, né? Recomendo o livro dele. Então, assim, quem for trabalhar com esse assunto, quiser aprender, eu recomendo, mas assim, eu recomendo em Kindle, porque em Kindle acho que está R$70. Se for comprar em papel, eu não tenho nem ideia de qual o preço. Está muito caro, eu nem pensei em comprar em papel, porque era muito caro, né? E aqui tem o site do cara, né? Então, vale a pena, tá vendo? Tem aqui publicações, eventos, software, tem tudo aqui, né? Belezinha. Deixa eu só me achar aqui de novo, peraí. Tá. Professor, Pode você falar. vai mandar essa apresentação para nós depois, né? Não, já mandei. Ah, já? Tá Você bom. não baixou ainda, rapaz? Não, eu tô vendo aqui, né? Eu vou botar aqui. Ó, no chat tem aí um link com os materiais e tem outro link que é a lista de presença. Então, preencha a presença para você ter o certificado também. Beleza. Vamos nós. Tá, então, tudo que eu estou mostrando já está disponível lá para vocês. Aqui, é o que eu falei, eu vou começar o exemplo, usando um exemplo que é quantitativo, mas depois eu vou ter mais 2 exemplos que é qualitativo. Já entendi. Quando faz o barulhinho, alguém postando alguma coisa, mas eu não sei se tem pergunta. Beleza. É alguém entrando na reunião. Legal. Acontece da pessoa cair e voltar. Beleza, Então, vamos nós. Então, assim, esse exemplo... Aqui, bom, são 2 exemplos, né? Então, do lado direito aqui eu tenho a qualidade percebida e aqui a satisfação do consumidor. Então, assim, aqui são 250 pessoas, cada bolinha dessa é uma pessoa. Então, por exemplo, e aqui a escala, tal unidade de medida, que a gente chama de padronizada, ela é esquisita, mas vamos lá. O 0, na verdade, é a média. O 1 é um desvio padrão acima da média. Aqui é um desvio padrão abaixo da média. 2 desvios padrões abaixo da média. E aqui 3 desvios padrões abaixo da média. Aqui é a mesma coisa. O 0 é a média, né? Então, esse é um jeito que a gente faz aí de até centralizar o gráfico, né? Mas ele está desse jeito porque, na verdade, eu obtive esse score de uma outra análise, né? Tá? Mas vamos lá, o que interessa. O principal, a gente pode até esquecer os números por enquanto. O que principal é o seguinte, qualidade... Se você observar, tem uma linha verde aqui, ela está mostrando a tendência dos pontos, né? Então, o que acontece? Conforme eu vou para a direita, conforme aumenta a qualidade, o meu Y aumenta, a satisfação aumenta, né? Então, é uma relação positiva. Então, quanto mais qualidade, mais satisfação, né? Então, esse é o tipo de lógica que a gente chama de suficiência, quer dizer, conforme eu aumento o X, aumento o Y, né? E aqui eu tenho o valor percebido, também é a mesma ideia, quer dizer, conforme eu aumento o valor percebido, aumenta a satisfação. E aqui a ideia de valor é aquela, eu paguei, sei lá, um exemplo, paguei, sei lá, R$5.000 no notebook,
Mas eu falo, pô, esse notebook valeria 10, por exemplo, de tão satisfeito que eu tô, né? Ou você comprou uma caneta que você pagou, sei lá, 50 reais, e falou, nossa, essa caneta é maravilhosa, valeria 1.000 reais, né, por exemplo. Né? Então, a ideia de valor percebido é por aí, quer dizer, você acha que aquilo que você comprou vale mais do que aquilo que você pagou, né? Tá? Mas é só um exemplo. Agora, nos dois casos que eu estou tentando chamar a atenção, que eu não estou interessado em explicar cada bolinha aqui, eu não estou interessado em saber quem é essa pessoa aqui, sei lá, o João, o José, o que for. O que eu estou interessado em saber é o seguinte, na média, como é que as pessoas se comportam? Então, essa linha verde é o comportamento médio. Então, na média, se eu aumentar a qualidade, as pessoas vão ficar mais satisfeitas. Né? Na média. Agora, se eu pegar uma pessoa, por exemplo, esse cara aqui, ó, eu não sei porquê, o cara não tá, ele tá super insatisfeito, tá aqui embaixo a nota dele. Pô, por que esse cara tá tão, né? Não sei, né? Mas quando a gente analisa com essa lógica de suficiência ou lógica de regressão ou correlação, o que eu quero entender é a média. Né? Então, na média, quanto mais aumenta a qualidade, na média a satisfação das pessoas vai aumentar. Tá? Então, tá aqui, né? Então, basicamente é isso. Aqui é a equaçãozinha de reta lá que a gente aprende na quarta série, né? Y igual a mais bx. Então, na média, conforme x aumenta a uma unidade, o y aumentará b unidades, né? Mantendo o resto constante. Né? Então, basicamente é isso. Então, conforme x vem para a direita... Engraçado, no slide não está cabendo na tela. Hein? Conforme x vem para a direita, o y aumenta. Né? Então, é uma relação positiva. Então, assim, agora, olhando aqui no jeito mais grosseiro agora, você fala, bom, aqui eu tenho dados, né, são os pontinhos, que são as respostas das pessoas, né? E aqui eu tenho um vazio, tá vendo? Tem um vazio aqui que não tem nada. E aí eu vou fazer agora um trambique aqui. Então, evidência na lógica de necessidade agora. Olha o que eu fiz, eu passei aqui, à mão mesmo, ó, passei uma linha pontilhada, separando a região que tem pontos, da região que não tem pontos, aqui é um vazio. Né? Essa linha pontilhada, ela tem um nome. O pessoal chama ela de sailing line, que em português seria linha de teto, né? E também pode ser entendido como uma fronteira, quer dizer, ela é uma fronteira onde a região que tem pontos da região vazia. Né? E aqui eu estou matutando, falo, pô, e daí, né? Quer dizer, por que eu estou me preocupando com esse vazio aqui, né? Tá? Então, normalmente... Tudo quanto é método que a gente trabalha até hoje, correlação, regressão, equação estrutural, TST, a nova, está tudo preocupado em explicar a média. Né? E agora o cara está preocupado em entender esse vazio, que não tem nada a ver com a linha verde, é outra coisa. Né? E agora, assim, essa linha pontilhada eu tracei à mão mesmo, foi uma brincadeira. Agora, é óbvio que na hora de rodar isso de um método quantitativo, o pessoal foi lá e inventou um algoritmo para traçar essa linha, né? Então, em vez de alguém traçar isso aqui à mão, eles inventaram lá, pelo menos, são vários métodos, mas a gente usa dois aqui. Tem um que ele chama do método de envoltória, que ele cria como se fosse uma escada, né? Ele vai fazendo um degrauzinho assim. E você repara que ele separa bem, ó. Aqui é só espaço vazio, não tem nenhum ponto aqui. E aqui estão todos os pontos. Então, se eu fizer a conta, na linha ou abaixo dela, né, são 250 pontos, dividido por 250, então 100%. Então, 100% dos pontos estão aqui. Ó. E aquela pergunta que a Janine fez. Bom, e se eu tiver um ponto aqui, já rejeita a condição necessária? Rejeita, né? É a visão determinística, né? Agora, aqui o que acontece? Eu posso também trabalhar com um outro tipo de fronteira, que ele chama de fronteira do tipo regressão. Tá vendo que aqui é uma linha laranja, mas essa linha laranja ela não passa pelo meio da nuvem de pontos, ela passa na fronteira. Agora, como é que o cara monta essa linha laranja? É fácil. Ele pega, ele usa essa escada, ele pega o biquinho de cada degrau. Esse biquinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 8 quinas, vai. 8 não, 9, né? São 9 quinas. Então, com esses 9 pontos, ele trabalha uma regressão, ele passa uma reta aqui, que é essa reta laranja. Você vê que agora, eu fiquei com alguns pontos acima da reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Né? Fazendo as contas, deu 244, 250, que dá 97,6. Então, eu estou com essa porcentagem de pontos abaixo da reta. Né? Então, aqui já é uma visão mais probabilística, né?
Tá? Então, assim, essa região que a gente está pintando aqui em cima, o nome dela seria região vazia, né? Só que o problema é que, como na região vazia eu posso ter pontos, ficaria esquisito, né? Você fala, eu tenho pontos na região vazia, você fala, porra, né? Não tá bom isso, né? Então o cara deu o nome de Sailing Zone, né? Sailing é teto, né? Mas ficou... sailing seria a linha, né? Então, mas ele deu o nome de Sailing Zone, né? Então, aqui a Sailing Zone está vazia e aqui a Sailing Zone tem alguns pontos. Mas essa região, então, que é o canto superior esquerdo, ele está chamando de Sailing Zone, né? Beleza. Agora, o que tem de interessante nessa região? Nessa região, o X restringe o Y e o Y é restrito por X, né? Nessa região branca. Você vê, não existe nada aqui. Então, aqui é uma região de restrição, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Então, eu peguei aqui, se o Y for igual a 1, você vê aqui a setinha, ele bate na linha vermelha e desce. O X, não está dando para enxergar? Só um minutinho. Estranho, né? Por que não cabe, hein? Não sei não. Vamos lá. Ó, de novo. Para vocês aparece? É que para mim, na minha tela, não está aparecendo. Quando eu coloco o modo de apresentação, aqui o 500 e pouco não está aparecendo. Vitor, se você diminuir o percentual do embaixo aí, ó, à sua direita, isso, em cima, no próprio slide do PowerPoint, no lado inferior direito, perto isso. Se você diminuir aí um pouquinho, cabe tudo. Não, mas é quando eu coloco em modo de apresentação, né? Ah, aqui, perdão, aqui tem modo de fosse isso. apresentação. Aí não tá indo. Mas tudo bem, vamos nós aqui. Eu vou aumentar o máximo que der aqui. Vou fazer umas gambiarra aqui. Só um minutinho. Tô ruim de gambiarra, hein? Peraí. Eu acho que deu. Ah, tá bom. Então, vamos mais. Ó, então aqui, ó, para eu ter um y igual a 1, ele bate aqui, o x tem que ser menos 0,508. Lembrando que isso aqui é um valor padronizado, né? Então, é menos meio desvio padrão, né? Significa meio desvio padrão à esquerda da média, né? Mas não se preocupa com isso. Então, como é que eu interpreto esse negócio? Eu interpreto assim, para eu ter um y igual a 1, meu x tem que ser igual ou maior esse número aqui. Se ele for menor, vou pegar a esquerda, dessa seta aqui, ó. Quer ver? Aí, beleza. Ó, se eu pegar um x aqui no menos 1, olha o que vai acontecer, eu vou subir, ó, fazer o caminho contrário. Ele bateu aqui na vermelha e veio para cá. O y não chega no valor 1. Então, assim, isso aqui é o que a gente fala que é uma... O que eu vou fazer agora é uma afirmação forte. Se o meu x for menor que 0,508, eu tenho certeza absoluta que o meu y nunca vai ser 1. Então, por isso que eu estou falando, agora a gente está fazendo afirmações que são contundentes, né? Quer dizer, isso aqui, se você está fazendo como consultoria, por exemplo, você vai chegar para o gestor e falar o seguinte, ó, se você quer... e a história do in degree, a gente aqui está trabalhando em degree, né? Então, assim, aqui, eu como gestor, eu posso escolher qual o nível de satisfação que eu como gestor vou estar contente. Então, assim, se eu quero estar um desvio padrão acima da média, eu vou pegar aqui. Então, assim, o que o software está me dizendo, a análise está dizendo? Que eu tenho que ter um valor de x acima de 508. Se eu não tiver, é certeza absoluta que eu não vou ter y igual a 1. Agora, se eu estiver numa empresa que eu estou satisfeito em estar na média, a média seria o equivalente ao zero aqui, vai. Eu venho para cá, ó, puxo o zero. Vamos supor que bateu aqui nesse biquinho aqui, não sei. Eu desço, daria menos 2, por exemplo. Então, assim, para eu ter uma satisfação mais baixa, o x pode ser mais baixo, né? Então, essa é a ideia do in degree, né? Quer dizer, a qualidade percebida, ela é uma condição necessária em graus, né? Assim, para cada nível de y, eu tenho um nível de x diferente, né? Aqui é a mesma explicação, mas eu quis mostrar para vocês que, assim, aqui quando eu uso o degrau, isso aqui ele chama em inglês, ele chama de step function, né? Que é função, né, step, né? Acho que é a ideia de degrau mesmo, né? E aqui a reta, a outra opção, né, que seria do regression. Como que eu faço? Pega 1, bate na reta e desce.
você vê que o resultado deu diferente, mas é porque a fronteira é diferente, né? Que a fronteira degrau é que a fronteira regression, mas o jeito de pensar é igual. Se eu tiver, nesse exemplo aqui, x menor que 1,3, com certeza meu y nunca vai chegar no valor 1. Né? Então, essa é a ideia de condição necessária. Então, o x, nesse exemplo, x ser maior que 1,3, ele é uma condição necessária para eu ter y igual a 1, pelo menos. Né? Continuando a conversa. Agora, o que acontece? Aqui eu pintei de azul essa região. O que ela tem de especial? Essa região, o x aqui, ele é maior que 508, só que o y, ele não atingiu o valor 1, o y está baixo. Então, você fala assim, pô, eu sou gerente, eu fiz o que o Bido mandou, o Bido falou que eu tinha que investir em qualidade, eu investi em qualidade, mas, pô, a satisfação do cliente continua baixa. Né? Então, assim, o que está acontecendo? A condição necessária, ela trabalha para o lado de cá. Então, assim, se o x for menor que 508, com certeza eu não vou ter y igual a 1. Só que se eu aumentar o x, isso não garante que eu vou ter sucesso. Então, por isso que a gente fala que é uma condição necessária, mas não é suficiente. Tá? Então, quer dizer, nesse exemplo aqui, se eu tiver um x baixo, com certeza eu não tenho o desempenho que eu quero. Com certeza. Se eu tiver um x alto, pode ser que eu tenha sucesso ou não. Quer dizer, você vê que aqui, esses casos que estão aqui em cima, branquinho, esses casos aqui tiveram sucesso, né? Quer dizer, o x foi maior que 1. Agora, quem está aqui embaixo, o x continua menor, o y, né, continua menor que 1. Pergunta nessa parte? Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Cadê o povo? Sei nem o que perguntar, professor. É nessa hora que a gente fica assustado. A turma está entendendo ou não entendeu? Foi nada, né? Eu ia dizer, o povo está em pânico, professor. Deixa eu só voltar um pouquinho. Ó, o que eu estou tentando chamar a atenção, acho que o principal, assim, se guardar isso hoje, acho que está de bom tamanho. Assim, a forma da gente pensar, em geral, em método quant ou até quali, é sempre em termos de média. Quer dizer, na média, se eu faço uma coisa, acontece a outra. Na média. O que a gente está mudando agora a lógica? Eu não estou mais preocupado com a linha média. O que eu estou preocupado é com o vazio, quer dizer, onde não existe nada. Né? Então, isso aqui é uma região de restrição. Né? Até cadê o bonequinho lá? Aqui, essa região é uma região de restrição. Quer dizer, aqui não existe nada. Então, quer dizer, aqui eu não tenho o resultado. Né? Nem x, nem y. Né? Então, pensando nisso, o cara traçou a linha que divide o espaço vazio do cheio, né? Que ele chamou de sailing zone. Né? E aí, como é que a gente usa isso? Eu, como gerente, vou definir que nível de satisfação que eu quero que o meu consumidor tenha. Então, assim, se eu estou lá disputando, sei lá, eu quero que o meu cliente seja super satisfeito, pô, eu vou estar trabalhando aqui, né? Entre 1 e 2, por exemplo. Né? Então, se eu estou aqui na faixa de 1 e 2, a minha seta vem aqui, bate aqui, ó. Repara que ele bate no mesmo lugar, ele desce 508. Agora, assim, se eu falar, não, minha empresa é pequena, se eu tiver na média, tá bom pra caramba. Eu venho aqui no 0, que seria a média, né? Bateu para cá, vem para cá, então eu teria que investir numa qualidade que é uma qualidade inferior, né? Menos 2 aqui. Tá? Então, essa é a ideia do uso, né, da análise de condição necessária. Quer dizer, que nível de X é necessário para eu atingir aquele desempenho. Né? E aqui, agora a pergunta é do variáveis binárias tal, e pesquisa qualitativa. Né? Só um minutinho. Aqui, então, por exemplo, tem 3 figurinhas. A que a gente está usando é do meio aqui, na verdade, né, que é o canto superior vazio aqui em cima. Então, eu vou começar por ela. Então, onde tem esse pontinho, significa o quê? Eu tenho 0x, quer dizer, o x está ausente. O 0 significa ausente e 1 significa presente. Então, aqui, ó, eu não tenho x e não tenho y. Bom, beleza. Então, aquela história da ausência, né? A ausência de x prevê a ausência de y. Né? Tá aqui. E aqui eu não tenho ponto nenhum, não existe nada, aqui é o vazio, né, que a gente está trabalhando. Agora, aqui nesses 2 quadrantes, o que aconteceu? O x é igual a 1. Quer dizer, o x está presente. Só que pode acontecer do y estar presente e o y não está presente. Então, é isso que a gente fala. Então, x ele é uma condição necessária, porque assim, se eu não tiver x,
Se eu não tiver x, eu estou aqui, né? Se eu não tenho x, com certeza eu não tenho y. Então, x é uma condição necessária. Agora, se eu tiver o x, se o x é igual a 1, eu posso ter y ou não. Então, como eu não tenho garantia aqui, ele é uma condição necessária, mas não suficiente, né? Então, é esse tipo de gráfico que a gente está trabalhando agora. Esse da esquerda e o da direita, eles são um pouco diferentes, mas vamos lá. Esse aqui, por exemplo. Se eu pegar aqui x igual a 0, continua parecido com o de cá, né? Ele continua sendo uma condição necessária, quer dizer, se o x está ausente, o y está ausente, né? E quando eu venho para cá, se o x está presente, o y não está presente. É aqui, ó, vazio, quer dizer que não tem nada. Quer dizer, se eu tirar o x, eu tiro o y. Se eu colocar o x, eu coloco o y. Então, esse exemplo é uma condição necessária e suficiente. Quer dizer, se eu fizer o x, com certeza eu vou ter o y, né? Esse com certeza é porque aqui está vazio, tá vendo? Então, aqui é uma condição necessária e suficiente, né? Bom, do lado de cá, o que aconteceu? Se eu tirar o x, que deixar o x ausente, eu posso ter, eu posso não ter o y. Então, a história do bolo lá, se eu tirar o sal, a pitada de sal, dependendo da receita, eu posso ter bolo ou posso não ter bolo. Então, o sal não é uma condição necessária. Depende da receita que eu usar, né? Então, não é uma condição necessária. Agora, quando eu acrescento o x, aí com certeza eu tenho y. Então, ele não é uma condição necessária, mas ele é uma condição suficiente. Quer dizer, se eu fizer o x aparecer, o y vai aparecer, né? No livro do Yandu, ele dá um monte de exemplo, mais um monte. Mas aqueles exemplos assim, chover é uma condição necessária para o chão estar molhado, por exemplo. Você fala, mas eu posso pegar a mangueira e jogar água com a mangueira, né? Então, entra um pouco nessas discussões, né? Se chover e a área estiver coberta, sabe? Ele brinca um pouco com esses exemplos para explicar esses três casos. Mas, assim, o que eu queria que vocês guardassem disso aqui é só o seguinte. Esse canto vazio em cima é ele que indica para a gente que tem uma condição necessária e não suficiente. E a escala aqui pode ser numérica, né? Qualquer número. Pode ser dicotômica, que nem está aqui ausente e presente. E pode ser... que nem Likert, discordo totalmente, não sei o que, concordo totalmente, assim vai, né? Então aqui pode ser qualquer, o que não pode ser variável nominal, né? Então assim, vermelho, preto, amarelo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, quer dizer, esse tipo de escala nominal não dá certo. Mas se for dicotômica, tipo ausente, presente, ordinal ou numérica, é o mesmo jeito de trabalhar, não muda nada, né? Quer dizer, o que muda é o seguinte, que essa dicotômica é mais fácil de eu analisar, né? Eu vou mostrar um exemplo aí para frente também, vai estar daqui a pouquinho. Tem duas perguntas aqui, não sei se você quer... Vamos lá. Tá aqui no chat, né? A Ana está dizendo, tenho mais um exemplo para discussão de fator crítico de sucesso e condição necessária. Para liberar um serviço com atividade em trabalho em altura, o cinto de segurança é uma condição necessária na visão da segurança do trabalho, mas na visão da produção, às vezes, não. Então, o que a gente pode pensar é o seguinte, bom, se eu fizer o serviço sem o cinto de segurança... Aliás, acho que a primeira pergunta é, né, o que seria o sucesso aqui, né? Ou qual que é a variável dependente? De repente, eu quero fazer o trabalho sem acidente, não é isso? É o que eu estou imaginando, né? Então, quer dizer, o sucesso aí seria... É isso, não? A Ana tá aí? Tá, né? O que você quer, Ana? Tô sim, professor. Oi? Então, a ideia, eu não sei, a ideia de sucesso seria essa. A ideia é que aconteça o trabalho, né? Então, mas que não tem acidente, é isso? O acidente, se houver o acidente, pode ser que o trabalho não fique pronto, né? Aqui você está falando... eu estou imaginando... Aqui a pergunta é, o que seria o sucesso aí, né? Assim, o sucesso é executar o trabalho, é isso? O sucesso seria você entregar o serviço feito, né? Então tá, então vamos lá. Então, se o cara não usar cinto de segurança, ele consegue entregar o trabalho feito? Aí é que entra a discussão, entendeu? O que é a condição necessária?
Eu acho que sempre quando a gente trata dentro de uma organização, a gente tem que alinhar quais são as premissas, né, da condição necessária. Então, é que aqui, o que você tem que Foi tomar o um que eu pouco de fiquei cuidado. pensando. É que você tem que tomar um pouco de cuidado, é o seguinte, que a gente às vezes pode confundir essa história de condição necessária com norma, com requisito, com coisa do tipo. Aqui, na verdade, é o seguinte, você tem que pensar, assim, como se fossem duas variáveis, uma como sendo o desempenho, o resultado, o fator de sucesso, aliás, como resultado. E os assintos seria o fator de sucesso, aí, a condição necessária. Então, o que eu estou imaginando? Que a função do cinto é proteger o cara, né? Isso, a função do cinto não é fazer o serviço, né? A função do cinto é proteger o cara para que ele tenha condições de continuar fazendo serviço. Então assim, não dá para ligar direto, porque assim, seria possível o cara fazer o serviço sem cinto, não seria possível? É mais arriscado, mas seria possível? Tem uns corajosos, né? Então, do ponto de vista dessa análise que eu estou te mostrando, não é uma condição necessária. Quer dizer, se o cara consegue fazer o serviço sem o cinto, quer dizer que o cinto não é uma condição necessária. Vai virar como hipótese, seria isso, né? Não, já dá para dizer, quer dizer, se o cara consegue fazer o serviço sem cinto, com certeza o cinto não é uma condição necessária para executar o trabalho. Agora, o que acontece? Se a empresa quer mostrar que o cinto é uma condição necessária, a gente tem que mudar a conversa, quer dizer, o cinto é uma condição necessária para quê? Para evitar acidente, não é isso? Ou para evitar mortes? Sim, uma morte inviabiliza um custo alto, né? Então, mas vamos lá. Então, a função do cinto é a proteção do cara. Então, o que a gente pode imaginar é o seguinte, bom, se o cara fizer o serviço com cinto, tem chance dele cair da altura? Se ele tiver com cinto? Se ele tiver com cinto, também tem chance dele cair da altura, só que ele fica preso, né? Quer dizer, ele não vai morrer, no caso. Ele não vai morrer. Isso. Agora, se ele tiver sem cinto, ele vai morrer. Acima de 2 metros já começa a ter chance, né? Então você pode pensar nesse sentido, quer dizer, o cinto é uma condição, a presença do cinto, aliás, a ausência do cinto é uma condição necessária para correr a morte. É que tem que pensar assim, na ausência, quer dizer, se o cara não tiver com aquele equipamento, o que vai acontecer, né? É nesse sentido. Agora, se você tentar ligar o cinto com o fazer o serviço, aí vai ficar essa coisa esquisita, que assim, se o cara consegue fazer o serviço sem cinto, quer dizer que o cinto não é mesmo uma condição necessária. O que ele vai dizer que é uma condição necessária são as ferramentas, né? Então, sei lá, alicate, chave, o que for, né? Não sei se deu para entender. Eu entendi. É uma boa discussão sobre o que acontece nas obras. Você tem que tomar cuidado de como vai definir a variável dependente lá na ponta. Quer dizer, não tenta amarrar direto com a execução do serviço. Tenta amarrar direto com para que serve o cinto? Quer dizer, acho que esse é o ponto. Né? Uhum. Beleza. Bom, tinha mais uma pergunta? Eu não sei se eu... reta mais à direita. Que agora eu já não sei nem onde eu estava, né? Mas vamos lá. Aqui o que acontece? Ele dá exemplo onde você pode ter variáveis que são em várias escalas, né? Então aqui esse exemplo, onde o x ele é medido como ausência e presença, e o y também. Então isso aqui é bem legal para pesquisa qualitativa, onde x e y são categorias, né? Que eu posso relacionar aqui, né? Sei lá, o exemplo aí, o cara está usando cinto de segurança ou não? Morreu ou não morreu? Né? Eu posso ter essa contabilidade, quer dizer, levanta o histórico da empresa, puxa aí os 10 últimos anos, os acidentes que tiveram. Observa se o cara estava usando ou não estava usando o cinto de segurança. Ou o cinto de segurança não, a cadeirinha aí para subir no lugar aí. Então, e aí você vai ter a contabilidade aqui. Então, quer dizer, se esse espaço que ficou vazio, você acabou de mostrar que usar o cinto é uma condição necessária para evitar a morte, né? Tá? Eu posso também ter o X aqui sendo ordinal, né? Então, tipo baixo, médio e alto, e o Y dicotômico, né? E aqui eu posso ter o X contínuo e Y dicotômico também. A X contínuo, sei lá, idade, peso, faturamento, o que for, né?
E aqui são combinações, né? Então, eu posso variar o formato, a forma, né, de medir o x e o y. Mas repara que o canto esquerdo, ó, é sempre o que pega, tá vendo? Vazio, 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 vazio. É isso que vai me indicar que é uma condição necessária e não suficiente, né? Agora, o que acontece? Isso aqui eu achei bem legal, que ele fala assim, pô, como é que isso aparece nos artigos em geral, né? O pessoal vai escrever assim, ó, x é uma condição necessária para y. X é crítico, é essencial. Aqui, alguém falou hoje de essencial. Mas x é essencial para y. Indispensável, é um pré-requisito, e assim vai. Tá? Outras formas, né? X é uma restrição para y, x bloqueia y, e assim vai. X é uma barreira para y, um gargalo, né? Tá? Então, são termos aí que, em geral, esse tipo de linguajar é o que vai gerar uma hipótese de necessidade, né? Então, isso é legal que ele coloca no livro, que ele fala assim, que eu falei para vocês, ó, você tem que construir uma historinha que lá na ponta vai gerar uma hipótese de necessidade. E essa historinha passa pelo uso desse tipo de palavra, né? Você não vai usar aqui, quanto mais x mais y, né? Então, vamos lá. Aqui é um estudo, esse exemplo também é bem legal, é um estudo qualitativo, são 9 estudos de caso, né? Então, cada linha é uma empresa aqui, né? Tá? E aí, o que acontece? Em cada empresa, ele criou categorias aí, e ele separou essa daqui como desempenho, né? E ele mediu desempenho aí usando 3 categorias aqui, vai. Tá? Aí tem preparação, decisão, implementação, né? E D1, D2 e assim vai, né? Então, cada coluna dessa pode ser entendido como categorias, e aqui, performance, preparação, tal, seria macro categoria, alguma coisa do tipo, né? Eu peguei aqui só a P3 e a D8 como exemplo, só essas duas, né? Para analisar. Então, basicamente, ele fez uma... repara que aqui o desempenho, H é alto, o M é médio, o L é baixo, né? Low, medium e high, né? Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Então, são variáveis que são ordinais, né? Tá? Aí ele fez aqui uma tabelinha, ó. Low, medium, high. Low, medium, high. Então, tem aqui o D8 e o B3, né? Representação da unidade de negócio e performance de colaboração aí, né? Aqui é uma tabelinha que a gente chama de tabela cruzada. Simplesmente ele cruzou. Então, você vê, ó. Eu tenho uma empresa que o D8 foi baixo e o P3 foi baixo. Se eu voltar lá, cadê? Ó, P3 low. Ó, P3 low tem 3 empresas aqui, ó, 3. E o D8 low, high, high. Então, esse caso aqui, né, low, ó, low e low, é o estudo de caso número 10, né? Você vê, é só isso que ele faz. Você fala, qual a análise que ele faz? É só essa, quer dizer, ele traça a tabelinha quadrada e olha aqui, onde que está vazio? Está vazio aqui? Então, isso aqui é uma condição necessária. Então, D8 é uma condição necessária para acontecer o P3. Né? Pô, legal. Agora, uma outra coisa que ele fala é o seguinte, que se a gente quiser analisar em graus, porque aqui, como eu tenho 3 níveis, eu posso falar o seguinte, eu posso dizer o seguinte, ó, se eu sou um gestor e estou satisfeito com o nível de colaboração aqui, desempenho de colaboração médio, eu estou nesse nível aqui, eu venho aqui no médio, bateu aqui e desce. Então, se eu estou satisfeito com o desempenho médio, bastaria uma representação média. Né? Agora, se eu quero atingir o máximo aqui, que seria o high, bate para cá e vem para cá, então a representação também tem que ser high. Então, assim, o D8 ele é uma condição necessária em degraus, né, em grau. Né? Então, quer dizer, se eu estou satisfeito com o nível médio, basta uma representação média. Se eu estou satisfeito com o nível alto, eu preciso de uma representação alta. Né? Então, isso é a análise de condição necessária, onde D8 é uma condição necessária, mas em graus. Né? Esse aqui é um outro exemplo de pesquisa qualitativa. Esse aqui foi tese de doutorado da menina que o Yandu orientou. Eu achei muito legal. Ela, em vez de pegar... Assim, uma lógica que a gente usa em pesquisa quantitativa é de tentar pegar uma amostra representativa, né, de alguma população e tal. E essa menina não, ela pegou só estudos, são estudos de caso, né, são 8 empresas, não, 9, né? Ela fez 9 estudos de caso de empresas que tiveram sucesso na manutenção da ginástica laboral, por exemplo. Então, se você olhar aqui, ó, sucesso, yes, 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 yes. Então, ela não pegou nenhuma empresa que teve problema. Então, assim, se você pensar do ponto de vista quantitativo, essa amostra não representa a população de empresas que implementaram ginástica laboral.
né? Porque, pô, só tem as empresas que tiveram sucesso. Mas do ponto de vista qualitativo faz muito sentido. Você fala, para que eu vou entrevistar a empresa que teve problema, que não conseguiu fazer o negócio funcionar? Quer dizer, perda de tempo. Então, isso a gente vai chamar de amostra proposital, né? Quer dizer, ela falou, eu vou pegar a empresa que teve sucesso, é que me interessa, né? E beleza, na hora de fazer a análise, aí que vem a parte que eu achei criativa. Continua sendo a tabelinha cruzada, só que aqui, ó, o Y conseguiu manter o programa, yes e no. Como ela estudou só empresas do tipo yes, aqui, que é o que teve sucesso, tá lá os 9 casos aqui interrogação, interrogação, porque aqui ela não investigou ninguém, ela não estava interessada no no, né? Então, essa parte de baixo não interessa. E realmente, se a gente pensar em análise de condição necessária, para eu poder fazer análise, o que me interessa é o canto superior esquerdo. Então, esses dois de baixo não me interessam, o que me interessa é aqui. Se aqui for vazio, isso aqui é uma condição necessária. Então, nesse caso, ó, comprometimento da gestão é uma condição necessária para eu ter a manutenção do programa lá de ginástica laboral. Agora, teve outra variável que ela analisou, que foi o champion, né, de você ter uma pessoa que é o responsável pelo programa e tal, e isso não é uma condição necessária, porque quando a tabelinha cruzada, ó, 2 empresas caíram aqui e 7 caíram aqui. Então, o que significa aqui? A empresa teve sucesso no programa, na manutenção do programa, e ela não tinha o champion. Então, pô, sem o champion eu tive sucesso, então quer dizer que o champion não é uma condição necessária, né? A história do bolo, quer dizer, sem o sal, eu consegui fazer um bolo de cenoura, né? Então, sal não é uma condição necessária, tá? Então, repara de novo, deixa eu só voltar lá um pouquinho, assim, você falou, aqui foi 12 estudos de caso, aqui foram 9 estudos de caso. Então, você fala, pô, se pensar com aquela lógica de método quantitativo, você fala, pô, uma amostra com 9 casos, você está de brincadeira, né? Mas não é, quer dizer, o método, o que eu estou interessado em analisar, deixa eu só voltar na figurinha lá um pouco, eu não estou querendo explicar os 250 pessoas aqui, os 250 casos, o que eu estou querendo explicar é essa fronteira aqui, ó. Então não adianta, nesse exemplo aqui, eu coletar dado, onde as bolinhas vão aparecer aqui, ó. Aqui não me ajuda nada. O que me ajuda são os dados que estão aqui na fronteira. Então, eles costumam dizer o seguinte, que a fronteira, onde está o benchmark, os casos melhores, né? Tá? Então, aqui no caso dela é a mesma coisa. Então, o benchmark são as empresas que estão aqui no topo, né? Não me interessa aqui embaixo, aqui as empresas que não tiveram sucesso. Não interessa nada, tá? Então, assim, eu achei muito legal, porque, assim, para quem trabalha com pesquisa quali, dá uma justificativa muito boa do porquê escolher empresas de sucesso, por exemplo. E usar as categorias para identificar condições necessárias. Pergunta aqui, ó. Vale chutar. Olha o silêncio. Vamos nós. Já estamos nos finalmente aqui. Beleza, então eu vou dar um exemplo agora. Eu vou mostrar o slide, mas vou rodar também, tá? Espera aí. Então, assim, esse aqui é um modelo que a gente usa bastante para ensinar modelagem de equação estrutural com PLS, né? Que é o que ele chama de modelo de satisfação do consumidor. Você vê que aqui bem no meio do modelo tem a satisfação. Do lado esquerdo tem o que a gente chama de antecedentes, quer dizer, você tem aqui expectativa, valor percebido, qualidade percebida. E a setinha indica as hipóteses. Então, por exemplo, ó, conforme o meu valor percebido aumenta, essa setinha está dizendo o quê? Que vai aumentar o meu nível de satisfação. Qualidade percebida influencia valor e influencia a satisfação, né? Imagem, tá vendo? Ela manda a seta para cá. A imagem da empresa vai ser, se eu acho que a empresa tem uma imagem boa, né? Isso influencia a minha satisfação. E para o lado direito são os consequentes, que tem a ver o tratamento das reclamações e lealdade. Então aqui, por exemplo, a ideia de satisfação e lealdade é assim, satisfação, e esses amarelinhos são as perguntas do meu questionário. Então eu posso, aqui são 3 perguntinhas, eu posso perguntar assim, de 0 a 10, um exemplo, essa pesquisa ela foi feita, é uma pesquisa real, ela foi feita com telefonia celular. Então as 3 perguntas eram, numa escala de 0 a 10,
quanto você está satisfeito com a tua operadora de telefonia celular? De 0 a 10. É minha companheira aqui. De 0 a 10, como está a sua satisfação? A outra perguntinha poderia ser o seguinte, pensa num fornecedor de telefonia celular que fosse o ideal, sabe, aquela coisa bem, sei lá, assim, o ideal. Agora, compare esse ideal que você imaginou com a empresa que você compra esse serviço. Está muito longe ou está muito perto? Então, assim, se a empresa que você contrata está muito longe, quer dizer que você não está satisfeito, né? Tá? E eu posso ter mais uma pergunta, por exemplo, comparando com a tua expectativa, quando você contratou o serviço, você tinha uma expectativa. Ela está sendo atendida? Também numa escala de 0 a 10, né? Então, são 3 perguntinhas para medir satisfação. Aí você fala, porra, Bino, mas por que precisa de 3 perguntas? Aqui o exemplo bem bobo que eu dou é assim, imagina assim, quando você faz as disciplinas, ou estudou na época de colégio e tal, imagina se o professor desse uma prova só no final do ano. E a nota que você tirou ia decidir se você passa ou não passa. Você fala, putz, é complicado, porque naquele dia eu posso estar com dor de barriga, dor de cabeça, né? Então, agora, o que eu estou querendo chamar a atenção é que a gente sempre tem várias medidas tentando melhorar a confiabilidade da medição. Então, assim, eu fiz 3 perguntas que tem a ver com satisfação. Então, se o cara deu nota baixa para as 3 perguntas, provavelmente ele está insatisfeito mesmo, né? Tá? Lealdade, sei lá, um exemplo. Se a tua operadora de telefonia celular se a operadora de telefonia celular do concorrente abaixar o preço, você muda ou não muda? Quer dizer, que porcentagem você mudaria? Vamos supor, eu estou na Vivo, mas se a Claro baixar 30%, eu mudo para Claro? Né? Então, isso tem a ver com lealdade. A outra pergunta poderia ser assim, qual a probabilidade de um amigo teu pedir recomendação de telefonia celular e você indicar a tua operadora? Né? Isso é lealdade. Tá? Então, assim, o que está em amarelinho são as perguntas do questionário. O que está em bolinha é o que a gente chama de construto ou variável latente. Né? Tá? Então, deixa eu só mostrar aqui a planilha. Então, por exemplo, isso aqui é como vem depois que as pessoas respondem o questionário. Aliás, esse não, esse aqui, ó. Aliás, acho que eu não estou com ele aqui. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Ó. Esse aqui é o softwarezinho, né, Smart PLS, eu vou mostrar nele, que é o que roda a equação estrutural. Tá abrindo. Meu filho. Abriu. Aqui cada linha dessa é uma pesquisa, né? Mas vamos lá, ó. Então tem aqui o modelo, exatamente como eu mostrei para vocês. E aqui onde está o verdinho é a planilha com os dados. Então, meu filho. Aqui, o que acontece? Isso aqui é minha planilha, só que você fala, puta, mas daqui tá horrível, né? Ele tá separado ponto e vírgula. Eu vou copiar pro clipboard aqui. Quando a gente abre no Excel, quer ver? É só para mostrar como é que vem pra gente, né, para fazer análise. Ó, tá assim, dados, texto para coluna, ponto e vírgula. Agora separou. Concluir, tá aí. Pronto. Então, isso aqui é o que a gente chama de dado bruto. Então, você passa o questionário para as pessoas, cada linha dessa é uma pessoa que respondeu. Então, aqui onde está com o X1, com o X2, com o X3, isso daqui é expectativa. Você fala, pô, como é que eu sei que é expectativa? Vamos lá na figurinha. Tá aqui, ó, com o X1, com o X2, com o X3, né? Customer Expectation, né? 1, 2, 3, né? Então, cada quadradinho desse, na minha planilha Excel, é uma coluna, ó, acusa 1, 2 e 3, é o satisfação, né? Então, por exemplo, essa pessoa, ela deu nota 6 para a primeira pergunta, 4 para a segunda pergunta e 7 para a terceira pergunta. Você fala, pô, esse cara não está tão satisfeito, né? Agora, esse de baixo aqui, ó, 10, 10 e 8, esse cara já está mais satisfeito, né? Ó, esse aqui, ó, 10, 10 e 10, né? Está super satisfeito, né? Beleza, então isso é o dado bruto.
Então a gente importa o dado bruto para cá e faz a figura. Isso daqui eu não vou explicar agora como é que faz, mas assim, no material que eu dei para vocês aí, aí fazendo a propaganda, né? Tem aqui um canal no YouTube onde eu botei vídeos explicando. Então, assim, para aprender a usar o software, tem são 8 vídeos aqui, e eu botei aqui o Smart PLS básico, e aqui além do básico, né? Então tem 8 vídeos aqui, mais 8 aqui, né? Esse de baixo tem 85 vídeos, eu acho que é um outro software, tá? Então, quem tiver interesse depois, pode dar uma olhada nisso aí, tá? Mas vamos lá. Então, aqui, a gente simplesmente aplica aqui no Calculate, rodou, e ele já calcula tudo para a gente, né? Então, ele me dá todos aqui os resultados, se confirma ou não confirma hipótese. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês não interessa hoje, porque isso aqui é lógica de suficiência, que é o que eu já estava falando, é o que a gente sempre fez, né? Então, por que eu estou rodando aqui? É porque eu preciso do que a gente chama de score fatorial. Eu preciso, na nossa planilha, o que eu tinha era uma coluna para cada variável, né? Então, o que eu tinha, assim, cada amarelinho desse aqui eu tinha na minha planilha, mas eu preciso do que eu chamo de score fatorial, que é a medida de cada bolinha. Então, eu preciso da medida do expectation. Um jeito fácil e antigo de fazer, o que é? Tira a média dos 3. Então, aqui, por exemplo, ó, 6, 4, 7. Tira a média, isso aqui vai ser o score da satisfação. 10, 10, 8. Tira a média, o score da satisfação para a segunda pessoa. E assim vai. Eu poderia criar aqui uma coluna, inserir. Vou colocar aqui, ó, sat média. Tá? É o score obtido pela média. Então, vamos fazer lá, igual a média. Meu filho, média. Tá, vou pegar esses 3 aqui, ó. Né? Beleza. Então, assim, agora o que acontece? Em vez de eu usar as 3 colunas, eu vou usar só essa daqui, né? Que é o score fatorial. Só que aqui eu fiz a conta usando a média. No software, ele calcula para mim usando esses pezinhos aqui e tal, e ele já me dá aqui embaixo, ó, latent variable, ele me deu aqui, ó, pronto, já está tudo calculado. Eu só tenho que fazer um copia e cola, Excel formato. Eu vou lá na minha planilha Excel e grudo aqui em qualquer lugar, ó. Já está aí. Bom, esse software acho que eu nunca vou entender direito, porque tem hora que ele vem bonitinho, tem hora que ele vem todo zoado. Mas vamos lá. Vou botar aqui esse espaço, resolve. Não, deixa eu colar de novo. Engraçado isso. Foi colar especial, Bidu. Não sei, não, mas no meu ele estava esses dias dando certo, aí, colando direto, não sei porquê. Aí deu. Já resolve. Então aqui eu já tenho, para cada bolinha, eu já tenho uma medida única, né? Beleza. Então agora, esses resultados é o que eu vou usar para rodar o tal do análise de condição necessária, né? Então aqui, ó, voltando para o nosso slide, ó, eu tenho o modelo, obtivemos o score fatorial, copiei o score para a planilha Excel, né? Tá, latent variable, copiei para Excel. Aqui eu só mudei um pouco a ordem das colunas para ficar mais fácil depois. E aí que entra a parte que se fala, que é a mandraquice, né? Que é rodar no R, né? Então, aí a gente tem dentro do software R, tem um pacote que chama NCA, né? Para quem nunca usou, tem que fazer a instalação primeiro, que é só isso, é copiar isso aqui, ó, e mandar executar. Install package, copiar e enter, né? Ele já executa. E o library é para ele carregar o pacote. Então, toda vez que a gente vai fazer análise, tem que carregar isso. Então, isso aqui eu vou fazer agora, né? E uma coisa que é legal é o seguinte, que o que vocês vão fazer, na verdade, é só copiar e colar, não tem que ficar programando de verdade nada. O que muda, eu pintei em amarelo aqui, ó. Aqui o que ele está me dizendo, ó. Pegar as colunas 2, 3, 4 e 5. O que é isso? É o meu X. Então, lá na hora que eu organizei, ó, 1, aqui, ó, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o X. Por que é o X? Deixa eu mostrar. Eu vou fazer análise considerando a satisfação como a minha variável dependente, meu Y, porque ela é a grande variável desse modelo. O nome do modelo é satisfação do consumidor, né? E quem está mandando seta para ela? Tem 1, 2, 3, 4 setas. Então, essas 4 eu vou usar como variáveis independentes. Então, a imagem, expectation, valor e qualidade, né? Então, esse aqui é o meu Y, esses outros 4 são o X, né?
Então, olhando aqui, ó, a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Ó, 1, 2, 3, 4, eu vou usar como variáveis que são x. E o satisfaction é o y, que é o 5. Né? Por isso que eu reordenei, para ficar mais facinho lá de botar lá. Né? Então, aqui de 2 a 5 é o x. Né? Se não tivesse em ordem, eu ia ter que separar por vírgula. Eu ia colocar aqui 2,5,8,10, sei lá, ia separando por vírgula. Como ele está em ordem, eu uso 2 pontos, ele já entende que é sequência. 2, 3, 4, 5, né? Vírgula, 6, que é a coluna do y. O resto é tudo copia e cola, não tem que mexer em nada, né? É o que eu vou fazer agora com vocês. Né? Então, aqui tem o software R, abriu, né? Quem usar o RStudio, que é esse ícone que tem aqui, ele tem uma interface um pouquinho melhor e tem uns help aí, né? Esse aqui que eu estou usando é o mais bruto, né? Né? Aqui tem um script que já está aí. Você vê que o script, na verdade, ele é que nem um bloco de nota, ele não tem nada, ele só está arquivado aquelas coisas que estavam lá no meu slide. Tá vendo? Eu não mandei instalar porque já está instalado, né? Então, library, eu clico aqui na linha e aperto Ctrl R. Do lado esquerdo, ele está executando. Aqui é o console, tá? Ele executou. Né? Então, ele carregou essa biblioteca. Agora, por que ele funciona assim? Né? Tem software, que nem o que vocês estão acostumados, Excel, Word, que ele tá, tudo que você vai usar já está lá. Então, assim, de tempos em tempos ele atualiza, mas você mesmo não tem que ficar instalando quase nada. Só se você quiser instalar, como é que ele chama? Suplementos, né? Então, às vezes, no Excel, ele não tem alguma análise que você quer fazer, mas tem na forma de suplemento. Então, você instala aquele suplemento. Aqui é parecido com isso. Só que aqui eu estou falando de mais de, sei lá, 20 mil pacotes, né? Então, você tem análise de dados, de texto, de voz, de imagem, de música. Ele analisa qualquer tipo de coisa, né? Dado qualitativo, né? Então, vale a pena aprender, né? Aqui ele recomenda tá vendo? O artigo de 2016, né? Fala, é uma boa referência, né? E o livro dele também de 2020, né? Tá? Então, ele recomenda começar por aí. Bom, e aí eu volto para o script aqui, ó. Então, tá aqui, importar os dados, ó. De novo, clique em qualquer lugar, Ctrl R, ele abriu aqui a caixinha para eu selecionar. Do jeito que eu fiz aqui, eu vou selecionar em CSV a planilha. Quando eu clico no cabeçalho aqui, no head, ele me mostra as primeiras linhas, tá? Essa história de CSV, para quem não conhece, deixa eu só dar um exemplo. Eu posso vir aqui, arquivo, ó, salvar como. Eu venho lá, eu vou salvar aqui numa pastinha que não vai me atrapalhar depois, download. É só mudar aqui, ó, pasta de trabalho está em Excel, você muda separado por vírgulas, tá vendo? CSV, aí fica pasta 1, CSV, você der salvar, ok, e pronto, ele já está lá no meu download. Deixa eu achar aqui, download, tá aqui, ó, pasta 1, CSV, se eu clicar, já abriu? Já abriu, tá aí, ó, já está bonitinho, tá? Então, esse é um formato que muita gente não usa, né? Mas é um formato legal. E aqui onde tem o hashtag, o cerquilha, são comentários que eu fiz para mim mesmo, para eu não esquecer o que eu fiz, né? Então, eu estou botando um lembrete aqui, ó. X é a coluna de 2 a 5 e Y é a coluna 6, que é o satisfaction, né? Bottleneck table é a tabela de gargalo na escala original, beleza? E aí, mesma coisa, ó, eu seleciono aqui, dou um Ctrl R, ó, do lado esquerdo aqui ele já executou. Então, o que acontece? Esse tipo de sistema é aquele sistema meio burro, né? Você pergunta para ele, você tem horas? Ele responde, eu tenho. Né? Foi o que ele fez aqui, eu mandei ele calcular e calculou, está tudo calculado. Mas ele não me mostra nada. Então, para mostrar, eu tenho que clicar aqui, ó, Output, Ctrl R de novo, aí ele me mostra um monte de resultado. Tá vendo? Eu não sei se vocês repararam, mas cuspiu um monte de gráfico, ó, 4 gráficos, tá vendo? E fora os gráficos, tem aqui no console do R, tem mais um monte de resultado aí, tá vendo? Eu copiei isso aqui já para o slide, só para tentar facilitar um pouquinho a nossa vida. Então aqui, ó, repara que ele me deu uma linha verde, que é a regressão que passa pela média. Ele me deu a laranja, que é a regressão que passa aqui na fronteira, né? E me deu o degrau, que é a envoltória, tá? Me deu tudo desenhadinho. E aqui ele me dá um monte de resultado. Então, assim, um que eu marquei aqui, que ele chama de effect size, basicamente o que é? Ele pega a área vazia e divide pela área total. Então, é como se fosse assim, a porcentagem de área vazia, vai.
Então, ele deu uma classificação que ele falou assim, ó, se tiver até 10% de área vazia, é um tamanho de efeito pequeno. Se for de 10 a 30 é médio, de 30 a 50 grande, e 50 a 100% muito grande, né? Agora, de onde que ele tirou isso, né? Assim, ele fez um levantamento de tudo quanto foi pesquisa que tinha usado esse tipo de análise, e o que ele percebeu? Que a maioria, 50% das pesquisas em administração, né, o efeito é pequeno mesmo, né? 40% é efeito médio, 10% é grande, e muito grande é bem raro, quer dizer, menos de 1%, né? E essa história de tamanho de efeito tem a ver com a importância prática, que até a Silvânia falou um pouquinho hoje lá do F2, lá no artigo dela, só que lá, aquele F2 é para analisar na lógica de suficiência, quer dizer, quanto mais o X aumenta, mais o Y aumenta. Aqui é na lógica de necessidade, mas a ideia é a mesma, tem a ver com importância prática, né? Significância estatística tem um valor P aí também que vai aparecer mais para frente, né? Beleza, então, de tudo isso daqui, o que eu estou focando agora, que a gente tem aí pouco tempo, é o tamanho do efeito, que é a porcentagem de área vazia, né? Aqui, escopo, basicamente, o que é a área total. Então, você tem ó, X mínimo e X máximo. Ó, é só pegar aqui, ó, X mínimo, 3 e pouco. Está escrito lá, 13, menos 3,296, ó, o mínimo é aqui. O máximo está aqui perto do 2, ó, vamos ver. Ó, 1,98. Então, isso aqui que ele está me dando é as dimensões da figura, né? Então, X mínimo, X máximo, Y mínimo, Y máximo. Quando eu multiplico um pelo outro, me dá o escopo aqui, que é a área total. Então, 26 é a área total. Sailing Zone é a área vazia. Então, se eu dividir 5,10 por 26, me dá os 19%. Se eu dividir 5,22 por 26, me dá os 19% aqui, 19,7, né? Beleza. Aqui, então, assim, essa primeira figura foi da satisfação com expectativa, tá vendo? Expectativa e satisfação. Então, a pergunta é, expectativa é uma condição necessária para a satisfação? Por quê? Porque tem uma região vazia e porque o tamanho do efeito está sendo classificado como médio, né? Lembrando aqui, ó, entre 0,1 e 0,3 é média, né? Então, é uma condição necessária. Mas, assim, a análise aqui, eu não estou trabalhando com passa e não passa, né? É ou não é? Ela é em graus, né? De novo. Então, assim, eu pego aqui para um valor de X, de Y, bato no gráfico e desço para achar onde que meu nível de expectativa tem que estar. Outro gráfico aqui que é um pouquinho diferente, né? Imagem e satisfação. Acho que no copia e cola eu esqueci de copiar o eixo aqui embaixo, mas está escrito aqui imagem e satisfação. Você vê que aqui a área vazia está aqui, ó, o tamanho do efeito é um pouquinho maior, ó, 25%, 26%. Né? Então, também, a imagem da empresa também é uma condição necessária para a satisfação. A qualidade percebida, a área é bem maior, tá vendo? 33%, mas ainda é... Bom, 33 já seria considerado como grande, né? Aqui, se eu usar o degrau, né? Se eu usar a reta, dá 29%, né? Que seria a média. Tá? Então, de novo, a qualidade percebida também é uma condição necessária. Agora, aqui é o que aconteceu com essa. Ó. Você vê que a linha vermelha, ela subiu aqui e veio para cá. Ó, né? E está aqui, o effect size 0. Até que ele fez 0. Então, o que acontece? Isso aqui é o valor percebido. Então, o valor percebido ele não é uma condição necessária. Então, isso aqui é um resultado interessante. Dá uma olhada. Na média, ele aumenta a satisfação. Mas ele não é uma condição necessária. Então, se eu voltar lá na figura... Deixa eu voltar um pouquinho. Ó, eu tenho aqui, ó, que manda a seta. Tem a imagem, expectativa, valor percebido e qualidade percebida. Então, você vê que o valor, ele tem aqui, ó, 0,127, significa o quê? Que conforme o valor aumenta, a satisfação aumenta. Né? É a lógica de suficiência. Então, conforme aumenta esse, na média. Só que ele não é uma condição necessária. Quer dizer, se eu não me preocupar com esse cara, o efeito dele vai ser substituído por alguma outra coisa. Né? Então, assim, do ponto de vista gerencial, a gente tem mais informação para passar para o gestor, né? Acho que esse é o ponto, né? E já indo aí para os finalmente, né? O que acontece? Aqui é o que ele chama de tabela de gargalo, onde ele coloca tudo numa tabela só. Então, assim, aqui a gente tem o Y, que é a satisfação, é a primeira coluna. 1, 2, 3, 4, que aparece aqui a coluna 1, 2, 3, 4, está aqui, expectativa, imagem, qualidade e valor. Né? Então, agora, como é que eu olho essa tabela?
De novo, né, esse Y, a escala dele é ruinzinha, mas isso aqui eu posso pensar em desvio padrão abaixo da média, desvio padrão acima da média, né? Basicamente é isso, né? Então você vê, para eu atingir, deixa eu ver se atingir aqui, vamos supor, para eu atingir esse 0,405, por exemplo, que está acima da média, vai. Você vê que aqui eu tenho um nível do 1, do 2 e do 3, que é uma condição necessária. Eu tenho que ter pelo menos esse nível da expectativa, imagem e qualidade. Só que aqui, tá vendo que apareceu um NN aqui na ponta? NN quer dizer que é não necessário. Então, o 4, que é o valor percebido, ele não é necessário para nenhum nível. Então, se eu quiser um alto nível de satisfação, ainda assim eu não preciso me preocupar com o valor percebido pelo cliente. Pô, interessante isso. Agora, assim, se você olhar o resto, vamos pegar aqui qualidade, que era o mais forte, vai, o 3 aqui, ó. Esse aqui é a qualidade. Você vê que assim, ó, menos 2,6, menos 2,6, menos 2,5, menos 0,8, menos 0,5. Você vê que assim, eu tenho que ir melhorando a qualidade para poder atender a satisfação do meu consumidor, né? Mas você vê que, mesmo assim, a qualidade aqui, ela não precisa nem chegar no valor médio, né? Isso que é interessante, né? Aqui eu mudei a unidade de medida, né? Então a gente pode mudar, em vez de eu trabalhar na escala original, que essa escala é original, tá aqui, action, né? É a escala padronizada. Eu posso colocar como porcentagem, então eu coloquei porcentagem.range. Então o que é isso? O valor mínimo é 0 e o valor máximo é 100%. Então agora isso fica um pouquinho melhor, porque eu posso pensar assim, se eu quero atingir 50% de satisfação, beleza, estou nesse Y aqui. Eu tenho que ter 16% da expectativa, 5% no imagem percebida e 26% no qualidade percebida. Você vê que são níveis baixos, né? E o valor não é necessário. Assim, na verdade, essa tabela é igual à anterior, o que eu mudei foi a unidade de medida só, né? Tá? E aqui eu estou mostrando duas tabelas, porque uma é aquela história do degrau, que é envoltória, e a outra que é da regressão, mas o jeito de analisar é igual, né? Tá? O que mais? Bom, aqui para obter o valor P, também isso é de menos. Vamos lá para o que interessa aqui. Então, assim, eu coloquei, a análise de condição necessária, ela não tem várias suposições que são comuns a outros métodos, né? Então, a gente pode trabalhar com variável original, né, discreta. Não tem, na regressão a gente tem um problema de linearidade, homocedacidade, aqui não tem nada disso, porque eu não estou trabalhando com a reta média, estou trabalhando com a linha de fronteira, né? Estou trabalhando com o teto, né? Tamanho da amostra, até botei, ó, casos longe da fronteira, só muda o valor P, tal, coisa do tipo, quer dizer, isso aqui não acrescenta quase nada de informação. Então, se for para aumentar o tamanho da amostra, de preferência tentar ir atrás de empresas ou casos que são best practices, né, que são lá os benchmark, né? E a amostragem representativa de toda a população versus a amostragem intencional ou purposive sample, né? Então, assim, se fosse trabalhar com regressão, por exemplo, equação estrutural, a gente tem que ter uma amostra representativa. Para esse método, é preferível trabalhar com uma amostra intencional, né, que são as empresas melhores, né? Esse que é o caso, né? E cuidados a serem tomados, né? Garantir que a mensuração é válida e confiável. Então, assim, se você mediu essas variáveis de um jeito errado, quer dizer, se você começou errado, não tem como consertar no meio do caminho, vai errado até o final, né? E avaliar os casos extremos, se são benchmark mesmo ou se é erro de mensuração ou amostragem, que até o Silvio perguntou hoje aí, né? Então, assim, de novo aqui essa história. Então, assim, esses casos, deixa eu pegar a figurinha. Aqui, por exemplo, ó, cada bico aqui do degrau, a pergunta é, esses bicos, eles são benchmark mesmo? Ou isso aqui eu estou medindo errado? Ou o cara mentiu para mim na hora que ele respondeu? Né? Então isso aqui eu tenho que ter uma garantia de que está medido direito isso daí, senão a análise está toda furada. Imagina assim, esse ponto aqui, se eu descubro que ele foi uma mentira, um dado errado, ou eu anotei errado a resposta do cara, sei lá. Aí muda tudo a área vazia, né? Tá? Então é importante a gente garantir que isso aí está certo, né? Beleza. Uma sugestão para leitura, assim, para quem minimamente se interessou pelo assunto, né? Então tem um artigo do cara, que isso aqui eu até brinquei na outra palestra, mas não é brincadeira, é sério. Quer dizer, esse artigo merece pelo menos umas 3 leituras de cabo a rabo para tentar entender ele e assistir o vídeo do cara, que no vídeo ele explica bem, né?
E o site que eu botei aqui, porque tem vídeo, tem artigo, tem tudo. Do PLS, quem quiser aprender, tem lá o canal lá, que eu acho que dá para se virar por lá. Deixa eu só me achar de novo aqui, para ver que eu estou meio perdido já aqui. Beleza. E desse assunto de análise de condição necessária, vai ter o webinar dele em 19 de janeiro, né, do Yandu. E é de graça, então quem quiser assistir também, no próprio site tem link para isso, né? Eu acho que terminamos por aqui. Duro que eu não sei se foi rápido demais ou não deu nem tempo de cair a ficha aí, né? E aí, o que vocês acharam? Foi ótimo, professor. E dessa vez o professor conseguiu desenvolver essa parte operacional que eu comentei lá no SEMEAD, não deu tempo, né? Pelo menos para mostrar, porque às vezes o pessoal acha que o negócio é muito enrolado. Quer dizer, é enrolado, né? Não vou mentir. Mas, assim, não é impossível, né? Um pouquinho aí de paciência vocês conseguem, né? Sabe o que eu acho? Com a gravação, a gente precisa ouvir com calma. E pensando em cada parte dessa, quando você faz o cálculo, Bido. Uhum. Eu acho que a gente precisa ter, assim, esse momento de estudar sozinho um pouco e depois começar a ter dúvidas para um outro momento a gente conseguir ter, desmanchar as dúvidas que vão surgir. Uma coisa, assim, que esse Yandu coloca num dos artigos que eu achei interessante, assim, é como tirar mais dos mesmos dados que você já tem, né? Então, assim, se você já coletou dado para rodar a equação estrutural, você já tem o dado lá, né? Só que, assim, o problema é que você vai ter que criar outro referencial teórico para essas hipóteses de necessidade. Não dá para aproveitar a mesma hipótese, né? Esse é o ponto. O que mais? O silêncio impera, né? É uma forma diferente de pensar. Eu acho que a gente precisa olhar para os dados, né? Ouvir a gravação, ouvir pausar